de volta com Chainsaw Man. E olha só, eu vou dar um aviso, hein? Vem ver os reviews do capítulo, porque depois vão te chamar de modinha. Quando o anime tiver explodido com mais hype que Kimetsu, tu vai poder virar e falar: eu sempre tive aqui. Eu sou um fã raiz, a gente sabe que a vida é sobre adquirir gostos de nicho e depois jogar na cara dos outros quando eles fatalmente se tornam populares por serem bons demais. E o capítulo 101 e 102 de Chainsaw Man são uma obra de arte. É simplesmente Tatsuki Fujimoto no seu melhor. É o Ronaldo contra a Alemanha, é o LeBron contra o Golden State. É simplesmente um absurdo. E desde o início da parte 2, nós aguardávamos pelo retorno do nosso grande herói, nosso Denji, o Chainsaw Man. E agora nós finalmente tivemos, mas não só o retorno de um grande herói, como o nascimento de outro, em uma masterclass narrativa, com uma construção intensa, e por algumas vezes lenta, apesar de que eu sempre gostei, vocês sabem que eu tô fanboyzando aqui desde o retorno, nós fomos recompensados com tudo que há de bom e do melhor nesse mangá insano e perfeito. E acreditem, tem ainda mais referências e detalhes que podem ter passado despercebidos. E hoje, vamos falar sobre tudo de mais incrível que aconteceu. Então chega de blá 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 introdutório e vamos cair de cabeça nos últimos 2 capítulos do futuro maior mangá da história. O capítulo 101 abre com o retorno da nossa dupla de meninas novatas caçadoras de demônio favoritas. Yuko e Asa têm um papinho no colégio depois daquele capítulo 100 extremamente fofo, onde elas se aproximaram através da dor de ter que andar descalças no cascalho asfalto japonês. E depois de tanto tempo sozinha, depois de ter matado o mascote da turma, ter sido possuída pelo demônio da guerra, matado o professor e a repreensão de turma, depois de ter tido múltiplos pensamentos vencidas, nossa Asa começa a ter um motivo pra ser feliz, uma amiga verdadeira que se preocupa com ela e ainda por cima é legal pra caramba. A primeira metade do mangá é basicamente sobre como as duas garotas começam a se conectar mais e mais. Quem já fez um novo amigo e clicou instantaneamente na conversa sabe um pouco como é essa sensação, e eu sinto que é exatamente isso que o Fujimoto tá passando pro leitor. Duas garotas que se entendem, se ajudam e acabam se conectando por interesses e sofrimentos em comum. A Yuko tá super animada pra caçar demônios, a ponto de topar e fazer isso longe da escola, onde teriam mais dessas criaturas malditas e, ironicamente, menos dos malditos colegas que fazem bullying com a Asa. E Yoshida, nosso menino polvo, matou a aula, então, assim, é esperado, né? Ele é legal demais, bonito demais pra ficar de bobeira, e provavelmente a missão dele não é simplesmente tá por aí aprendendo equação de segundo grau, né? Então o que nos resta é entender a motivação da Yuko para se tornar uma caçadora de demônio. E mais uma coisa em comum. Assim como a Asa, os pais dela também foram mortos por demônios. Fora isso, é uma profissão que paga bem e você não precisa se formar na faculdade. Então eu só vejo vantagens em arriscar a vida para matar seres sobrenaturais completamente cruéis e sádicos. E nessa vibe de vingança, a Asa se anima e diz que, ei, eles mataram os meus pais também. Que loucura, meu, coincidência. O Fujimoto ama dar uma piscadela invisível pra tela, fazer um meta comentário sobre sua posição única de artista. E pra entrar mais a fundo, tem um one shot fantástico que ele fez, que eu recomendo pra todos lerem. Se chama Look Back e é uma das minhas mídias favoritas a já serem produzidas. Mas enfim, a nossa Yuko sabe que é um pouco tosco, um pouco cringe, mas ela fala mesmo assim: nossa, nós somos que nem protagonistas de mangá, né? É, minha boa, exatamente isso. Você pode achar que isso é uma death flag gigante, tipo, é basicamente a Yuko gritando pros 4 cantos: eu vou morrer, vocês vão gostar de mim, eu vou morrer, eles vão me matar. E pode ser lido assim, mas calma, porque vai piorar. As duas fofas, amigas fofas incríveis, se separam por um momento, porque a Yuko fica tão animada com a ideia de ter uma parceira caçadora, vingadora de caramunhão, que ela tem que fazer xixi. É normal, né? Acontece. Mas aí eu quero que vocês atentem para a disposição de quadros dessa página, que é super específica e genial. A gente vê um sorriso escapando por entre as feições da Asa, mas no último desses quadros sequenciais, a gente vê ela mudar com surpresa. Temos que matar ela. O demônio da guerra que possui o corpo da Asa, ou no mínimo metade do cérebro dela, tá aparecendo com umas sugestões bem esquisitas, mas que fazem sentido dentro do sistema de poder desse demônio. A gente lembra como no primeiro capítulo do Retorno de Chainsaw Man, ela criou armas bizarras a partir do professor, uma granada de mão e uma espada feita da medula dele. E agora descobrimos que quanto mais conectada a pessoa você é, mais poderosa a arma se torna depois que você a mata. E é óbvio que isso vai acontecer mais pra frente. E se acontecer, vai ser muito doloroso, especialmente porque é feito pra ser doloroso. Se não for uma personagem que amamos e conhecemos, que vemos a Asa se conectar e talvez até passar a amar, não teremos uma arma com um poder absurdo, que é o potencial máximo do demônio da guerra. Culpa é a fonte do poder. A culpa cristã, não, brincadeira, não é culpa cristã não. É a só culpa normal mesmo, e a fonte do poder das armas do demônio da guerra. E falando em arma, a arma de Chekhov, né? Eu me sinto até baixo evocando esse conceito, mas arma demônio, arma Chekhov, armas vão ser usadas, tá tudo interconectado, é o roteiro do Fujimoto, né? Eu amo também a breve discussão que as duas têm. A Asa tenta mudar de assunto e ela pensa nisso, então a guerrinha já corta ela pra ela parar de tentar mudar de
assunto. Afinal, ela consegue ler todos os pensamentos da Asa. Mas eis que no final, ela vai deixar passar. Afinal, quanto mais forte a conexão for, mais forte a arma, e nisso ela pode convencer a Asa a matar a Yuko no futuro e ficar com uma arma poderosíssima. E também descobrimos o nome do demônio da guerra, Yoro. Graças a Deus, eu não aguentava mais ficar escrevendo demônio da guerra nos meus roteiros, tá me dando dor já nas juntas. Benção, Yoro, guerrinha, se chama Yoro. E a Yoro é um demônio antigo, com uma sabedoria desbalanceada, mais vasta de qualquer jeito. Porque ela já entendeu que vai ter que aceitar certas partes da personalidade de sua hospedeira para poder matar o Chainsaw Man. Só que no fim das contas, essa dinâmica tragicômica das duas vai ter que ser trabalhada e desenvolvida de uma maneira diferente do que a Yoro imaginava. Porque a Asa é uma adolescente meio reclusa, traumatizada, que finalmente está conseguindo viver uma das melhores coisas da vida, que é a amizade. E essa amizade pode ser a fonte do terrível poder que a Yoro tem a despertar dentro dela. Isso tem um doidão, né, botando pilha, falando que a cada 20 pessoas, só 5 morrem de velhice e 7 morrem de ataque de demônio. É bem icônico, como a galera nem tá dando bola pro discurso dele. Mas o indício de que o poder dos demônios, que é baseado no medo, caiu muito desde que Chainsaw Man, nosso querido Denji, apareceu para combater esses males terríveis. Quanto menos medo o povo sente, porque tem fé no grande herói Homem Motosserra, mais fracos os demônios ficam. Mas talvez mais fraco o demônio Motosserra fique também, que é uma dualidade interessante que eu tenho certeza que vai ser trabalhado. Enquanto o doidão grita 7 de cada 20 vidas, a gente vê essa narração dar coro para as ações bizarras do demônio morcego. E olha, toma Ligor na tela sem medo de ser feliz. Arranca braço, arranca a cabeça. E é bizarro, porque parece que o demônio morcego, que já apareceu na parte 1, só que numa encarnação diferente, ficou ainda mais feio, mais bizarro. Parece que ele pegou raiva e deformou toda a sua cara bizarra de morcego demônio. E aí quando a Asa e Yuko estão morrendo de medo, a Yoro conta 2 notícias. Ela fala, tem uma má notícia e uma pior notícia. Tá preparado? Primeiro, que elas não estão fortes o suficiente para derrotar o morcego capirotado. E segundo, que a Yoro não consegue possuir ela quando ela tá completamente amedrontada. E aí nisso entra o clássico humor do Fujimoto. Uma cena cheia de tensão, com os personagens com tudo a perder, com a Yoro falando, começa a andar para trás lentamente. E aí vira uma corrida desesperada, com seu alter ego demônio da guerra gritando, oh, vai devagar, sua idiota! Cara, bom demais esse capítulo 101, foi incrível, mas não é nada comparado com o próximo 102, que pra mim é o melhor capítulo desde o retorno e talvez um dos melhores capítulos da história de Chainsaw Man. Salve o gato! Capítulo 102, o maior de todos, o mais, o lendário. A ação já começa fluida e cinematográfica com vários quadros explosivos, mas aí a nossa heroína se encontra em um grande dilema. Enquanto o morcego demônio come uma inocente, a voz da Yoro aparece em sua mente. Mata Yuko e a transforma numa arma. Ela já tá praticamente morta, então vamos ter mais chances de sobreviver. Faz todo sentido, campeão. Ela não consegue nem correr mais que girar andar, porque basicamente uma estaca atravessou a sua tíbia. E a Yoro tá literalmente dentro da mente da Asa, então ela joga na cara todos os pensamentos que a menina teve durante as últimas semanas. Pensando em como ela podia ter sido um pouco mais egoísta, se colocado em primeiro lugar, até como o problema não foi exatamente ter matado o Cocó, e sim ter sido vista fazendo isso por toda a turma. Os quadros vão tomando as páginas com cada vez menos espaço, com mais informações, flashbacks, presentes, tudo inundando a mente da Asa, representando toda a tensão, o tempo passando. É uma aula do Fujimas em como fazer um mangá de ação e esses momentos onde os protagonistas têm tudo a perder em uma fração de segundo. E de novo, em uma quebra de expectativa simétrica, o último quadro do capítulo 101, a Asa escolhe sair correndo com a Yuko nos braços e acaba sendo chamada de idiota pela Yoro. E aí quando ela tá escapando heroicamente pelos corredores do prédio com as amigas no braço, nós temos uma cena muito comédia. A Asa cai de cara no chão nos momentos mais importante. E é por esses momentos que o Fujimoto é um dos meus autores favoritos. Ele pega situações altamente dramáticas e tempera com um pouco de humor, mas ao mesmo tempo com um desenvolvimento muito genuíno da personagem. Claro que é engraçado ver ela caindo de cara. Afinal, cair de cara é uma coisa intrinsecamente comédia pra gente, né? Nós seres humanos. Mas do mesmo jeito que é bobo ver a Asa caindo na corrida do colégio com um bolo na mão no seu aniversário, é altamente trágico na cena seguinte, com a sua família fugindo de um grande demônio aterrorizante. Ela vê um gatinho indefeso com a pata quebrada e corre instintivamente para tentar resgatá-lo. E sim, para salvar o gato. E olha, salvar o gato é algo muito importante nesse capítulo, que eu quero explicar mais pra frente depois que o Denji fizer isso. Mas que também mostra o gênio que esse autor é. Ela cai com o gato na mão, o que é triste, mas normal pra coitada, né? Isso faz com que a sua mãe a venha salvar e acabe sendo vítima de um carro que provavelmente foi arremessado pela destruição que o demônio estava causando, que acaba
a fazendo vir a óbito. E quando um pedestre vê a situação dessa menina que conseguiu salvar o gatinho e a parabeniza, ela só consegue sentir dor e arrependimento. Ela começa a chorar e gritar copiosamente. E sabemos exatamente o que está se passando na mente da Asa. Eu deveria ter deixado o gato morrer. Minha mãe ainda estaria aqui. A culpa é minha por ter tropeçado. Eu matei a minha mãe. Mas então, mais um pensamento entra na sua cabeça. Uma memória do que a Yuko tinha dito pra ela quando entregou o par de tênis. Quando ela sentir que o que tá fazendo é certo, ela tá feliz. Com o seu coração, com as suas intenções puras, as consequências não podem destruir a sua vontade. E ela também não pode deixar que isso a destrua. E esse pensamento inspira a Asa. Inspira ela a levantar, a correr, a salvar a sua amiga. Mas não é o suficiente. Mesmo assim, o demônio morcego alcança e come as duas. Mas rapidamente cospe, porque o Chainsaw Man tá lutando contra o demônio barata e taca ele em cima do morcego com um golpe poderoso. Aê, porra, vamos, let's motherfucking go. Toda a torcida, todos nós ficamos malucos com a reintrodução do Denji na história. Ainda mais salvando, mesmo que sem querer, a Asa e a Yuko. O peso dos detritos e do demônio barata acabam matando o morcego e acabando também o terror das duas. Mas nós ainda temos muita ação incrível nesse capítulo. O Baratão basicamente está tiltado porque o Chainsaw Man é um demônio que vive pra caçar demônios. Eu acho que ele não acompanhou o enredo da parte 1 do mangá, mas tudo bem, normal. Porque eis que ele traz o dilema do bondinho, um clássico dilema filosófico sobre escolhas, onde com vidas humanas em jogo, você tem uma decisão moral a tomar. E entre um jovem estudante com seu futuro brilhante pela frente e um carro com 5 velhinhos, o Denji escolhe simplesmente ir pra cima e obliterar com gore, sangue, cérebros, vísceras e tudo que temos direito o corpo leso do demônio barato. E o que tem do outro lado dessa massa disforme de nervos, sangue e nojeira? Claro, um gatinho em apuros para ser salvo pelo nosso grande herói. Agora, deixa eu explicar um pouco essa brincadeira incrível que o Fujimoto fez. Basicamente, um dos livros mais importantes que falam sobre escrita, roteiro e afins se chama Save the Cat, ou Salve o Gato, do Blake Snyder. O livro conta basicamente sobre estruturas narrativas e como escrever um roteiro bom e apaixonante. Mas, fora isso, ele tem esse título porque salvar o gato representa o ato de bondade decisivo que deve fazer com que o público simpatize com o protagonista e comece a torcer por ele. E esse capítulo tem vários comentários e referências a esse título justamente no seu desenvolvimento. A Asa é uma heroína típica que tenta salvar o gato mesmo às custas da sua própria segurança. Mas isso volta para aterrorizar ela quando custa a vida da sua própria mãe. Já o Denji não é o herói típico. Ele podia claramente salvar até 5 humanos, mas decidiu só ser prático e acabar com os joguinhos do Baratão, salvando um gatinho no fim e sendo considerado um grande herói pela mídia. Provavelmente não faz ideia do que ele podia ter tentado pelo menos aparar, que era dar uma chance pra galera sobreviver, né? Fora isso, ainda temos mais temáticas, né? Como o Denji não gostava de gatos, ele gostava mais de cachorros, afinal o Potito era um cachorrinho, um cachorro demônio. E a Power, né, que tinha o gatinho, o Meow, e que faz tudo pra tentar salvar ele na parte 1, acaba fazendo com que ele se apaixone por gatos também e tem esse momento todo fofo que certamente o fez lembrar dessa sua grande amiga que já morreu. Mas no final das contas, é exatamente sobre isso. O Denji tem uma mentalidade diferente. Ele não é um herói típico que o Blake Snyder usaria de exemplo no seu livro. É uma subversão intencional do Fujimoto que ama esse tipo de brincadeira com a ideia do que realmente é escrever uma história. E esse é um dos principais motivos que eu amo Chainsaw Man. Tem muito meta-comentário e parece ser um mangá altamente consciente de que é um mangá. E ver isso na Shonen Jump é ultra refrescante e até mesmo surreal pra mim. Enfim, isso é tudo que eu tenho por agora. Muito obrigado por quem assistiu e tá curtindo meus reviews de Chainsaw Man. Vocês são tudo pra mim. Se puder, se curtir mesmo, comenta, porque isso dá uma força gigante. Eu tô lendo todos os comentários sempre e acreditem, faz muita diferença. Se puder, ver também os links que eu deixei na descrição dos outros reviews, ver minha análise do novo trailer que eu comentei sobre, também o staff, o anime vem aí em outubro e vai ser um absurdo. Eu vou trazer pro canal, tô muito animado. E meu nome é Derek, é isso galera, valeu!